Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos hoje continuar o nosso estudo. Está lá em 1 João, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E eu quero agora orar ao Senhor e entregar, ó Pai, em Tuas mãos a minha vida. Esse momento que nós vamos estar aqui, ouvindo a Tua palavra, praticando a Tua palavra, Pai. E que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai. Repreendemos desde já toda tentativa do inimigo, todo roubo de Satanás, e que tudo venha a ser feito para que nós possamos ser edificados pelo Senhor. É o que eu oro e te agradeço, ó Pai, no santo, glorioso e poderoso nome de Jesus. Amém? Então, 1 João, capítulo 4, dos versos 7 em diante. Aqui diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade ou o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade ou o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? João, ele fala o tempo todo do amor. A semana passada, nós estudamos sobre, do versículo 1 ao 7, sobre os falsos profetas. E não deu tempo de eu falar sobre algumas seitas, e eu quero rapidamente falar, por que ele estava o tempo todo falando que aquele que nega a Jesus, aquele que reconhece a Jesus, porque havia algumas seitas que negavam, como nós já falamos desde o começo, mas algumas seitas eu quero estar falando rapidamente, nesse momento. Lá existia o arianismo, e o que é o arianismo? Tinha um homem, um presbítero, cristão da igreja de Alexandria. O que ele faz? Ele começa com um ensinamento. Os pais ali da história ali, ele começa um ensinamento que Jesus, ele falava assim que Jesus não é Deus. Então hoje tem muitas religiões que falam que Jesus não é Deus. Então não é de hoje que vem de lá. E ele dizia que Jesus era uma criatura que Deus aceitou como seu filho lá no batismo. Então fala assim que lá no batismo, quando o Espírito aparece ali e fala assim, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Então o Ário, esse homem aqui, ele falava que Jesus aceitou, Deus aceitou Jesus como filho naquele momento do batismo. Então ele estava negando a deidade de Jesus. E tinha o nestorianismo, que é o Nestório, esse homem aqui, que era no começo de tudo, ele fala que no batismo, o que aconteceu ali? O Filho de Deus, né, ou Deus, se uniu com Jesus homem. E ele tinha duas personalidades. Uma personalidade de Deus e uma personalidade de homem. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus, ele tinha uma só
personalidade. Ele era 100% Deus e era 100% homem. Ele não tinha duas personalidades, uma personalidade como Deus e uma personalidade como homem, porque senão nós acabamos com o sacrifício. Porque diz que na hora que ele precisava ser Deus, ele usava a personalidade dele de Deus. Então lá na cruz ele usou a personalidade dele de Deus. Não, ele foi o homem o tempo todo. Então, e existe mais outros, e tem um que o monofisismo, ele falava assim que a natureza humana de Jesus, ela foi suprimida pela natureza dele divina. Que a natureza divina tomou conta da natureza humana de Jesus e só prevalecia a natureza divina. E não, irmãos, porque Jesus, ele sofreu, Jesus, ele pingou gotas de sangue, Jesus, ele sentiu os pregos ali, não foram na mão, foram no punho aqui, ele sentiu os pregos no punho, ele sentiu os pregos nos pés. Então, eu não posso aceitar esse ensinamento. Isso aí são ensinos de lá do começo. E, hoje em dia, existem os ensinos também, que nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós acabamos nos envolvendo com eles. Então, hoje se ensina que se você orou e você não foi curado, é porque você não teve fé. É ensinado isso. Olha, você não teve fé, você orou, não foi curado porque você não teve fé. E quem disse que a fé é quem cura? Quem cura é Jesus. Não é porque eu orei por uma cura e não fui curado que eu não tive fé. Eu posso ter tido fé, mas o propósito de Deus não é aquele. Então, eu não posso aceitar esse ensino. Então, outros ensinos que falam, tem ensino que fala que eu e você, tá certo, nós somos a igreja. E como eu sou a igreja, eu não preciso ir à igreja. Olha que coisa. Ensino. Não, você abre lá na internet, tem muita gente ensinando. Você é a igreja. Você não precisa ir à igreja. Sendo que, o que a Bíblia nos ensina? Que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E o corpo, qualquer membro fora do corpo, está fora do corpo. Então, o ensino que é esse, olha, você é a igreja, você não precisa da igreja, você pode cultuar Deus sozinho na sua casa. É um ensino errado. Tem outros ensinos também que falam que Deus, no dia do juízo final, Ele vai considerar as boas ações. Não, a pessoa era tão legal, a pessoa pagava as contas dela, a pessoa não fazia mal para ninguém, não fazia fofoca, não mentia. Então, naquele dia, o que vai acontecer? No grande dia, as boas relações que a pessoa tinha vai prevalecer. Tem ensinos que é assim, e nós não podemos aceitar. Porque a única maneira de ser salvo é aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador e caminhando com Ele. Não são as boas relações, não é porque eu sou uma pessoa bacana que... Então tem muitos ensinos assim, irmãos, é só nós procurarmos que nós vamos ver. Tem uns ensinos que falam que o pecado, ele é um acidente. E o pecado, irmãos, não é acidente. O pecado é escolha. As pessoas falam assim, pequei por acidente. Não, pequei porque eu escolhi. Então tem alguns ensinamentos que é esse, olha, não tem problema não. Você pecou por acidente. Todo pecado é acidente. Eu posso ter errado, pode, mas muitas vezes eu acabei escolhendo aquele caminho. Mas aí eu tenho que me redimir com o Senhor, pedir perdão ao Senhor, porque senão fica ensinando para mim que o pecado é um acidente. Então, você pode viver pecando que é um acidente, não tem problema nenhum. Tem outros ensinos que falam assim que a Bíblia, ela foi escrita por homens. Então, lógico que ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Então, e esses ensinos falam que a Bíblia não merece a nossa confiança, por quê? Porque ela foi escrita por homens. E fala então não confia não, porque homem que escreveu. Se muitas vezes você ouve alguém falando isso, é porque a pessoa ouviu lá na internet, ouviu alguém falando, então é ensinos, que é trazido a nós. Tem outro ensino que fala assim, que todas as religiões levam a Deus. Fica tranquilo, porque Deus é um só. Todas as religiões levam a Deus. São ensinos errados para nós cairmos nele. E o último ensino, que é um que está na atualidade de hoje, é que a Bíblia precisa ser atualizada.
Alguém já ouviu falar disso? A Bíblia, ela está ultrapassada. Então a Bíblia precisa ser atualizada, para que os pecadores não sejam condenados. Sabia disso? A Bíblia precisa ser atualizada para colocar conforme a vontade do homem, para que os pecadores não sejam condenados. Isso está em pauta da Bíblia ser. E olha, e não é fora da igreja, é dentro da igreja, de pessoas que falam, precisamos atualizar a Bíblia. Então, porque falam que esse texto, ele não é relevante para os nossos dias, e esse texto tem que ser relevante para os nossos dias. Por isso que nós temos que tomar cuidado. E muita gente quer fazer isso, sabe por quê? Para não ser acusado pela Bíblia. Então, a Bíblia fala isso, então nós precisamos mudar, que naquele tempo era um pensamento, hoje é outro. Então, por quê? Porque é para não ser acusado pela Bíblia. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os falsos ensinos, com os falsos mestres que estão trazendo ensinos contrário àquilo que é a palavra de Deus. Esses ensinos, para vocês verem, não são de agora, os ensinos já vêm. Então, esses aqui, quando você vê o arianismo, o nestorianismo, né, os concílios que foram feitos, os concílios de Nicéia, né, outros concílios, acabaram com ele, com esses pensamentos aqui. Porque esses pensamentos aqui não eram de quem não era cristão, era de homens cristãos, que de repente diz que tiveram visões e que era assim o entendimento deles, eles queriam trazer à tona esse entendimento. E a Bíblia sempre nos alertou, quer ver 1 Timóteo, para nós entendermos, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, fala assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, aqui fala que nos últimos tempos aconteceria o quê? Muitas pessoas apostatarão da fé, vão desconsiderar a fé deles. Eles vão fazer o quê? Eles vão trazer doutrinas de engano. Então nós temos que tomar muito cuidado e olhar para a palavra e ver o que a palavra nos ensina. Amém? E eles deixarão a fé de lado. E eu quero agora voltar aqui para o nosso texto de hoje, aqui em 1 João, voltar novamente, capítulo 4, dos versos 7 em diante. E aqui, o que acontece? João, quando ele está falando aqui sobre esses falsos mestres, o que está acontecendo? Esses falsos mestres, que está falando do versículo 1 ao 6, com essas doutrinas que eles estavam ensinando, com esses erros que eles estavam ensinando, com esses enganos, eles estavam fazendo o quê? Com que a igreja, acabando com a união da igreja, acabando com a comunhão da igreja. Por quê? Eles jogavam vários pensamentos e cada um começava a ter um pensamento. E aquilo ali estava tirando a comunhão, tirando a união. E ele começa a falar aqui do versículo 7 em diante, no capítulo 4, que ele fala assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quem ama a Deus, conhece a Deus. E ele começa a falar sobre isso, e ele vai falando que Jesus, ele se manifestou, que Deus enviou Jesus para que nós vivamos, para que nós não morramos. A morte que ele está falando aqui não é a nossa morte física de hoje, é a nossa morte eterna, porque aqueles falsos ensinos levariam as pessoas a caminhos errados e à morte eterna. E muitos deles estavam apostatando da fé, estavam negando a fé, deixando a fé de lado e crendo em outros ensinos. E aí ele fala que o Filho se manifestou e fala que o amor, né? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Então, mesmo aqueles homens agindo daquela maneira que eles estavam agindo, Deus amava aqueles homens.
E Deus nos ama, e Deus ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo. E ele fala no finalzinho aqui, ó, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E o que é isso que ele enviou para a propiciação dos nossos pecados? O que é o propiciatório? O propiciatório é a tampa da arca. Lá é o propiciatório. Então, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ali nas festas, que tem as festas todo ano, no dia da expiação, o que ele fazia? Ele ia até ali no Santo dos Santos, que ele tinha permissão para entrar, e ali ele aspergia o sangue na tampa da arca. E aquele sangue encobriu o pecado do povo por mais um ano. E quando fala que Jesus ele foi a propiciação dos nossos pecados, aí fala que quando nós aceitamos Jesus, Jesus ele encobre os nossos pecados com o sangue dele. Por quê? O que tinha dentro da Arca da Aliança? Da Arca da Aliança tinha as 2 tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. E ali, dentro da arca, a própria lei já mostrava para o homem que o homem estava errado, que o homem estava condenado se ele continuasse naqueles caminhos. Então Jesus, ele se fez ali por nós a propiciação. Ele se entregou por nós. Então o sangue de Jesus nos cobre. E cobre o nosso pecado, porque Deus não tem parte com o pecado. E nós somos e vamos continuar sendo pecadores, porque nós somos pecadores desde lá de Adão. Porque a raiz do pecado está em nós. Então Jesus ele veio para isso. Então aí vai falando para nós sobre isso aqui. Mas o que eu quero falar nessa noite é que de todo esse amor aqui que João está falando que tem que amar, que quem conhece a Deus ama, quem não conhece a Deus não ama. E ele vai falando para nós que a bênção para a minha vida e a bênção para a sua vida, a bênção para a nossa vida, está em amarmos o nosso próximo. E o que o diabo quer fazer? O diabo ele quer que eu e você, que nós percamos a nossa bênção. Ele quer que nós deixemos de ser abençoado. E no Salmo de número 133, que eu quero falar nessa noite, Salmo 133, eu creio que todos conhecem esse salmo aqui. Se você não conhece, você vai conhecer hoje. O Salmo 133 fala assim: ó quão bom e quão agradável ou suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E uma das atividades do diabo é querer acabar com a união, é querer acabar com a comunhão dos santos. Então, ali, aquelas heresias, as heresias que são ensinadas, é para tentar tirar a comunhão, tirar o entendimento. E tirar essa bênção, porque existe uma bênção, irmãos, na minha vida e na sua, na união. Quando falo em união, não é só isso que nós estamos fazendo aqui. De estarmos um perto do outro. É uma união? É. Mas nós temos que ter a união no coração. Não é porque eu não concordo, não é porque eu discordo, que eu vou deixar de amar o meu irmão. E quando eu deixo de amar o meu irmão, como o João sempre fala aqui, há uma discórdia e acaba a união. E o diabo ali ele prevalece. Por quê? Acabou a união. Por causa da discórdia, por causa da falta de amor. Porque a falta de amor é isso. A falta de amor não adianta. Ela traz a discórdia e acaba com a comunhão e acaba com a união. Isso é uma estratégia do inimigo. É o que João está falando. No começo ele fala, olha, estão vendo aí o que está acontecendo? Esses falsos mestres estão ensinando falsas heresias que estão fazendo com que os irmãos entrem em discórdia.
Fazer com que os irmãos não se acertem uns com os outros. E acabando com o quê? Com a comunhão, com a união da igreja. Porque o irmão vinha lá e falava, é assim. O outro falava, é assado. Então que nós possamos nessa noite saber disso. E existe uma bênção para nós na comunhão, na união. E Davi, aqui no Salmo 133, o que ele fala? Ele destaca aqui e comemora, vamos colocar assim, o valor da comunhão dos irmãos. Esse valor que está tendo aqui agora, nesse momento que nós estamos aqui em comunhão, estamos aqui em união. Mas nós não podemos simplesmente estar em comunhão e união fisicamente, nós temos que estar em comunhão e união espiritualmente. Pode ver, marido quando briga com a esposa, está dentro da mesma casa, estão juntos, mas só que está quebrado o quê? A comunhão. É uma coisa horrível, não é isso? Para quem é casado sabe o que eu estou falando. Aí por quê? Porque o inimigo, ele o tempo todo, ele quer quebrar a comunhão e a união. E o salmista está comemorando aqui, falando, olha, o valor que existe da comunhão entre os irmãos. O que o diabo quer é isso, ele quer quebrar a comunhão. E ele faz aqui para nós umas comparações aqui no texto, né? Para vamos colocar exemplificar, explicar aqui a excelência do amor, irmãos. Então Davi está falando desse amor que tem que existir na nossa vida, nessa comunhão. E a união, ela é primordial para todos os segmentos da sociedade. A união, ela é primordial para a família. Já viu uma família desunida? Cada um pensa de um jeito, cada um fala de um jeito, cada um age de um jeito. Estão todos na mesma casa, mas não tem união. É cada um por si. O inimigo, ele quer isso. Então, nós temos que ter essa união, e ela é primordial na família. Essa união, ela é primordial no nosso trabalho. Se a pessoa está num lugar e não tem união no trabalho dela, vai para frente aquele trabalho? Não vai. Uma família sem união não vai para frente. E essa união também é principalmente, que João está falando, na casa de Deus, na igreja, entre os irmãos. Tem que ter essa união, tem que ter essa comunhão. E é impossível, irmãos, ter prosperidade onde não tem união. Não tem jeito. Tem que estar unido. Tem que estar ali arraigado, né, na palavra do Senhor, naquilo que Deus diz para nós fazer, no amor. E o amor é tão importante, porque esse amor faz com que continue tendo sempre essa união. E ao que amor que nós estamos falando? Daquele amor que eu não pago da mesma maneira como a pessoa age comigo. O amor que ele não tem uma condição. Eu só vou amar o irmão se ele fizer assim. Eu só vou amar a irmã se ela fizer assim. Eu só vou amar se agirem assim. Não, eu vou amar porque o amor, ele está lá. Ele é um fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5:22. Mas o amor também, ele é um mandamento. Então, o amor é assim, nós temos que aprender a praticar o amor, sabia disso? Eu não gosto daquela pessoa, mas quem falou que é para você gostar? Se eu não gosto daquela pessoa, eu estou ali, só de eu não gostar daquela pessoa e declarar que eu não gosto daquela pessoa, eu estou ali, eu estou quebrando a união daquele lugar. E quando eu quebro a união daquele lugar, Deus não derrama a bênção dele. Porque o Salmo fala que Deus derrama uma bênção para a vida e uma bênção para a eternidade. Por quê? Porque nós estamos em união. Então muitas vezes eu estou ali no lugar, fisicamente, mas dentro de mim não existe união. Estou aqui, mas eu não gosto de tal pessoa. Não suporto tal pessoa. Eu tenho que amar tal pessoa, para que a bênção possa vir, para que a bênção possa ser derramada. É o que o João está ensinando. E, como eu falei, em qualquer grupo, fica impraticável atingir ali a meta e vencer,
se não houver união. Se não houver união, não tem jeito, irmãos. Em qualquer segmento da sociedade, se não tiver união, acaba. Você vê, pode ser numa equipe de futebol, pode ser numa equipe do trabalho, se não tiver união, a empresa pode ser a melhor empresa do mundo, se não tiver união entre quem está trabalhando ali, quebra. A equipe de futebol ou de basquete pode ser a melhor equipe que tiver, se não tiver união entre os jogadores, o que acontece? Que quebra. Por quê? Se não tiver união, se não tiver essa parte, o amor, sabe? Não é porque a pessoa não agiu da maneira que eu queria, que eu não vou amar. Eu vou amar, porque eu sou um servo do Senhor, eu sou um cristão. É o que João está ensinando aqui. E a união, irmãos, ela é indispensável para que a bênção do Senhor seja derramada no meio do seu povo. Essa é a palavra do Senhor nos ensina, que é indispensável, tem que ter a união. Se não tiver união, como fala aqui no Salmo, a bênção do Senhor não pode ser derramada. A falta de união, ela quebra o trabalhar de Deus. A falta de união, ela deixa com que o inimigo prevaleça. E aqui, o salmista ele faz duas comparações para nós. No verso 2 ele fala assim, no Salmo 133, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Então, o salmista aqui, ele está fazendo uma comparação aqui do ministério do sacerdote Arão. Ele está falando que o óleo precioso, e o óleo aqui, ele faz o quê? O óleo ele representa quem na Bíblia? O Espírito Santo. O óleo é uma representação, nós vamos aprender na escola bíblica, logo dominical, que uma das representatividades do Espírito Santo é o óleo da unção. Então, o que acontece aqui? E ele está fazendo uma comparação, por quê? Porque o Arão era um sacerdote. E qual que era a função do sacerdote? A função do sacerdote é trazer a comunhão entre Deus e o homem com o homem. Então era essa a função. E o inimigo o tempo todo vai querer fazer o quê? Vai querer fazer com que nós não tenhamos união um com os outros. Mas você fala assim, essa era a função de Arão, que era sacerdote. Mas em 1 Pedro 2,9 fala assim, ó, vós, pois, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu e você, o que nós somos hoje? Sacerdote, irmãos. É que não dá para me explicar. É que muitos anos atrás, o que foi feito? O sacerdócio foi tirado do povo e foi dado para uma pessoa só, sabe? E só aquela pessoa podia fazer. Então, só aquela pessoa podia orar, só aquela pessoa podia impor as mãos, só aquela pessoa podia isso, só aquela pessoa podia aquilo. Opa, tem até música hoje, né? E que nós possamos entender isso, que eu e você, nós somos sacerdotes. Então está em nossas mãos fazermos com que haja a união, porque eu sou sacerdote. Por isso que ele está falando assim, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Eu e você, nós somos sacerdotes. Então nós temos de Deus esse encargo de fazermos o quê? De tentarmos o tempo todo fazer com que exista união onde nós estivermos. Não importa, por isso que eu estou falando, o amor é isso. Não importa se a outra pessoa não quer união comigo. Eu sou sacerdote. Eu tenho que fazer com que haja união para que a bênção do Senhor, ela possa ser derramada, irmãos. Então, o óleo da unção aqui que fala que é o Espírito Santo, ele é um símbolo do quê? De autoridade espiritual. E eu e você temos essa autoridade espiritual.
Pode ninguém querer que tenha a união ali. O que eu faço? Eu vou em nome do Senhor Jesus orar. Só que a união tem que estar primeiramente onde? No meu coração. No meu. Então o João está ensinando aí sobre o amor. Porque se eu digo que eu amo, que eu não amo a pessoa que eu estou vendo, como que eu posso dizer para alguém que eu amo Deus? Ah, pastor Nelson, mas essa pessoa é muito chata. Ué, então eu pego a Bíblia e jogo a Bíblia fora. Porque, fala assim, amar aquele que nos ama é muito fácil. Deus, Ele quer que eu ame aquele que me persegue, aquele que me odeia. E Deus quer que eu tenha comunhão, que eu tenha união com aquele que me persegue, com aquele que me odeia. Porque é muito fácil eu ter comunhão com quem me ama. É muito fácil eu ter união com quem me ama. Aí Deus, Ele quer me levar, e muitas vezes Deus me leva num lugar onde eu vou achar alguém ou alguma situação que não tenha comunhão, união, porque Deus quer ver onde está o meu e o seu coração. E às vezes eu quero a bênção do Senhor, mas eu não quero a união. E o Salmo fala assim, que Deus, Ele derrama uma bênção aqui para nós, ordena a bênção e a vida para sempre. Quem precisa de uma bênção aqui? Às vezes o inimigo não vai querer que eu tenha comunhão. Ele não vai querer que eu tenha união. Ah, mas é que depende da outra pessoa. Não. Depende de mim. Depende do meu coração. Então, nós temos que entender isso. E eu e você, nós somos sacerdotes. E Deus, Ele nos chama para nós trazermos a união. Deus nos chama para nós amarmos como sacerdote. Muitas vezes, Arão, ele pode ter levado a pessoa, que era essa a função dele, levar a pessoa no relacionamento com Deus, a uma comunhão com Deus, a uma união com Deus. E muitas vezes a pessoa que ele não gostava, mas ele não deixava de fazer porque ele não gostava. Arão, ele não permitia com que não houvesse a união porque ele não gostava. Ele ia ter que fazer com que a união prevalecesse, mesmo ele não gostando daquela situação, porque ele era um sacerdote. Porque o sacerdote, ele não faz aquilo que é a vontade dele. O sacerdote, ele faz aquilo que é a vontade de Deus, irmãos. Então, é difícil? É difícil. Mas a bênção, muitas vezes as pessoas pensam que bênção você encontra ali na rua de baseada vendendo na esquina. Bênção de Deus, não, irmãos. Bênção de Deus, muitas vezes, tem um preço. Bênção de Deus, ela vem. É gratuita, vem de Deus. Mas muitas vezes eu preciso de um caminho, do caminho de Deus para chegar na bênção. Então o que está falando sobre o amor que João fala, primeiramente é isso. É saber que eu e você, nós somos sacerdotes. E o inimigo, ele não vai querer que eu e você tenhamos muitas vezes comunhão, tenhamos união. Por quê? Porque ele quer nos separar. Às vezes, irmãos, eu aprendi uma pregação uma vez e é uma grande verdade. Às vezes, a bênção para nossas vidas está na mão de tal pessoa. Deus vai trazer na mão de tal pessoa. E o que o inimigo faz? Ele tenta o tempo todo quebrar a comunhão. Quebrar a união, porque ele sabe que se ele quebrar, a bênção pode não chegar na vida da pessoa. E essa é a atitude dele. Às vezes ele coloca algo, a bênção para nossas vidas está chegando, e o inimigo coloca algo para quebrar, ele coloca uma desunião para quebrar a bênção. Por quê? Porque ele é astuto, ele é habilidoso. E ele faz isso, e ele gera situações em nossos corações, e nós achamos que está certo aquilo ali. Mesmo que aquilo vá contra a palavra do Senhor, eu ajo daquela maneira, porque é o meu ego, é o meu eu. Mas eu não posso deixar com que o meu eu prevaleça, onde quer que eu esteja. E ele continua falando assim, no 3, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando ele fala aqui de orvalho, o que é o orvalho? O orvalho é o refrigério. E o monte de Hermon aqui, ele significa que o nome dele é montanha sagrada. Então esse monte Hermon aqui,
Ele faz parte ali de uma maravilhosa cordilheira. A cordilheira é bem grande ali. Então eu estava estudando, a cordilheira tem 24 quilômetros por 8 de comprimento por 8 de largura. Então, e a parte mais alta do Monte Hermon tem 2.800 metros. Entendeu? Que é lá no Líbano. Em Israel mesmo, o que ele chega é a 2.400 metros. Então, hoje a gente olha lá na Bíblia, fala, que legal, o Monte Hermon. Não, mas o Monte Hermon hoje, você vai lá, as pessoas esquiam, tem os lugares para a pessoa parar, fazem de tudo lá. E o Monte Hermon, ele fica ali entre a fronteira do Líbano e da Síria, junto com Israel. E por que serviu o Monte Hermon? O Monte Hermon neva quase o ano todo. Cai um orvalho nele. O orvalho que cai o tempo todo das nuvens faz com que aquilo se transforme em neve. E quando aquilo derrete, a água que vai descendo, ela serve para irrigar todos os outros montes. Todos os outros. E a nascente do Rio Jordão, ela é lá no Monte Hermon. Olha que coisa. Então, o Monte Hermon, ele é o lugar onde Jesus teve a transfiguração dele. Onde estava ali, né, Pedro, Tiago e João. E Jesus tem aquela transfiguração e ali aparece, né, Elias e Moisés. Aí Pedro fala, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 cabaninhas aqui, ó. Vai ficar o Senhor, né, Elias e Moisés, e a gente fica aqui, e o resto, que fique por lá. Nós ficamos aqui, porque muitas vezes o homem, ele age dessa maneira. E o Monte Hermon, ele faz com que todo o degelo dele, ele regue todos os lugares que tem por ali. Então, irmãos, e o orvalho, o que é? O orvalho é bênção do Senhor para nós. É uma bênção, né, contínua. É uma bênção perene para nós, que não para. O Monte Hermon, aquele orvalho está sempre caindo no Monte Hermon. Aquele orvalho está sempre descendo no Monte Hermon. E o que nós temos a ver com esse Monte Hermon? O que eu tenho a ver com o orvalho? É porque a bênção do Senhor, que derramada sobre a nossa vida, o que vai fazer? Vai fazer com que nós frutifiquemos. Vai fazer com que nós sejamos pessoas fortes. Então, por isso que quando eu estou comparando aqui o Monte Hermon conosco, porque Deus, Ele vai liberar para mim, para você, uma bênção, irmãos. Deus tem bênção para liberar para nossas vidas. Deus, Ele tem um orvalho para derreter, para gotejar sobre nós todos os dias, para que através de nós outras vidas sejam abençoadas. Mas é necessário que tenhamos o quê? É necessário que tenhamos o amor de Deus em nós. É necessário que nós possamos olhar e falar assim, eu tenho que amar o meu próximo, porque é um mandamento. Eu tenho que amar o meu próximo, porque é um fruto do Espírito da minha vida, independente de qualquer coisa, porque eu vou ser abençoado. E muitas pessoas deixam de ser abençoadas por causa disso. Porque é difícil você, muitas vezes, amar algumas pessoas. Mas nós temos que aprender isso. Temos que aprender a perdoar e temos que aprender a amar, porque a bênção vai vir sobre as nossas vidas. A bênção é derramada, por isso que ele compara ali, né, ao óleo da unção que é derramado sobre a barba de Arão e o orvalho que é derramado sobre o Monte Hermon. Isso aí, o que é? É a bênção do Senhor para nossas vidas. E o inimigo, o tempo todo, João está falando, que eles tentavam através de falsas doutrinas, enganar o povo, tirando o amor do povo. E muitas vezes, falsas doutrinas podem nos enganar. E doutrinas que até vêm do mundo. Não, você não é obrigado a gostar de todo mundo. Eu não sou obrigado a gostar de todo mundo. Mas a Bíblia me fala que eu sou obrigado a amar. Independente do que a pessoa me faça. Independente da maneira que a pessoa haja. É o que eu sempre falo. Um dia teve uma experiência. E uma pessoa que
ajudei muito, depois ela me defamou por causa da dependência química, por causa de todo o mal. E um dia ela veio até a igreja e entrou, e eu abracei, conversei com a pessoa, e depois que ela foi, alguém me perguntou, falou assim: aquilo que o senhor fez é uma verdade ou hipocrisia? A pessoa perguntou para mim se eu tinha sido hipócrita. Eu falei: não fui hipócrita, eu tenho que amar, independente do que a pessoa fez. Que a Bíblia fala assim: não leveis em conta o tempo da ignorância, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se eu sou criatura do Senhor, então eu não posso levar em conta o tempo da ignorância da pessoa que não conhece a Deus. Então nós temos que amar, irmãos. E o inimigo o tempo todo vai fazer isso. Ele vai fazer com que nós não amemos o nosso próximo, porque ele sabe que tem uma bênção. Amém? Quem quer o orvalho do Senhor aqui? Quem quer o óleo do Senhor, a unção do Senhor, o sacerdócio do Senhor? Então Deus, ele nos deu esse sacerdócio. Deus, ele nos ensinou e nos mostra que nós somos filhos dele e que nós temos que fazer como o Arão fazia. Eu tenho que levar a pessoa, porque Arão fazia isso, eu tenho que levar as pessoas a ter uma comunhão com Deus. Esse é meu sacerdócio, como Arão fazia. E tenho também que levar as pessoas a terem comunhão com outras pessoas. Por isso que eu tenho que amar, independente de qualquer coisa, eu tenho que amar. Amém? E assim o que vai acontecer? Bênçãos vão ser liberadas em nossas vidas. Amém? Então eu tenho que aprender a amar, como João está falando. Porque se eu não amar o meu próximo, como que eu vou dizer que eu vejo? Como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Porque se todas as pessoas foram feitas imagem e semelhança de Deus. E Martin Luther King tinha uma frase que ele falava assim: aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Olha o que ele fala, é forte. Que as pessoas aprendem a nadar como os peixes, a voar como os pássaros, mas elas não aprendem a conviver como irmãos. Porque para mim poder conviver como irmão, eu tenho que amar. Não tem jeito, irmãos. Eu tenho que amar o meu próximo. E sem renúncia, não há como nós convivermos. E eu vou ter que muitas vezes renunciar a mim mesmo. Renunciar ao meu pensamento. E o que mantém eu e você unido, o que mantém a igreja unida é o amor de Deus. É nós vivermos essa comunhão no amor do Senhor. E através desse amor, o que acontece? Nós podemos suportar uns aos outros. Nós podemos exortar uns aos outros, para que nós todos juntos sejamos aperfeiçoados. Então é necessário nós aprendermos isso. Eu estava preparando esse sermão de manhã e aí um pastor, um grande amigo, tinha um horário marcado com ele e ali uma videochamada, e ali o tempo todo eu fui exortado por ele, né? Eu fui ali criticado por ele, mas tudo em situações construtivas e tudo com amor. Por quê? Porque Deus, ele quer que nós cresçamos. Então nós temos que entender isso, que para mim poder crescer, eu tenho que aprender a suportar, eu tenho que aprender a receber críticas, eu tenho que aprender a ser exortado. Então, e quando nós fazemos isso, nós crescemos e somos aperfeiçoados. E o amor de Deus, esse amor que é um amor incondicional, esse amor, ele nos une, irmãos. E só para terminar, Romanos 12, 20. Fala assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe
de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, quando nós fomos afrontados, como nós fomos, tivemos pessoas nos perseguindo, o que nós Se a pessoa ela tiver qualquer necessidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que suprir essa necessidade. Independente de qualquer situação. Porque esse é o verdadeiro amor. Que quando nós olhamos e vemos a pessoa padecendo, nós não olharmos e falar, está vendo? Está acontecendo a justiça de Deus. Não. Se tiver fome, eu dei de comer. Se tiver sede, eu dei de beber. Por quê? Porque ali vai prevalecer o grande amor. É o que João nos ensina. Que assim como Jesus veio por nós, assim como Deus preparou Jesus para nos salvar, quando nós não merecíamos, quando nós éramos inimigos da cruz. A palavra de Deus nos ensina isso, que nós éramos inimigos de Cristo, inimigos da cruz, e Deus ele não poupou o filho dele, Jesus não poupou a sua própria vida e morreu lá na cruz. Então nós temos que amar o nosso próximo. Amém? Porque amar é um mandamento. E o mandamento do amor, a gente vai treinando. Mandamento é assim, né? Você treina o mandamento. Deus está falando para você não fazer, fiz hoje, Senhor, eu errei. Então amanhã eu vou tentar não errar de novo. E vou indo até que chega uma hora que aquele mandamento eu estou cumprindo ele. E esse mandamento de amar é assim. Eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que amar. Porque o amor existe a união. E quando existe a união, Deus derrama uma bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre o meu trabalho, sobre tudo que é meu. Deus vai derramar a bênção dele. E o orvalho do Senhor vai o tempo todo estar na minha vida e na sua. E esse orvalho vai fazer com que outras pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Então vamos fechar nossos olhos, entregar nas mãos do Senhor as nossas vidas. E pedir para o Senhor, falar, Senhor, eu estou aqui. E se muitas vezes algo faz com que a comunhão, a união, que Deus tanto quer que nós tenhamos, seja quebrada, que nós possamos orar ao Senhor, que nós possamos entregar as mãos do Senhor, falar, Senhor, que onde eu estiver, a tua união esteja ali, Pai. Senhor Deus, que o teu amor esteja ali.